Abençoa, irmão. Nos abençoa. Nos abençoe. Todos nós. Deus, Pai, agradecemos a Ti, Senhor, por esse momento que está na sua casa. O Senhor tem abençoado a onde esse encontro, onde estão unidos, igreja. Abençoa, Senhor, esse estudo da Tua palavra, Senhor. Tua palavra para poder procurar, para mostrar para nós, Senhor, para Ti, só o Senhor vive pela honra e pela glória. Peço a Ti, Senhor, esse ensinamento, abençoar, Senhor, aqueles que vão ser da responsabilidade de passar, Senhor, esse ensino para nós, como o Senhor tem abençoado, o Senhor tem colocado dentro do nosso coração o desejo de querer aprender mais de Ti, o desejo de saber, Senhor, que o Senhor é o Deus, Senhor, de nossas vidas, e assim estamos aqui, Senhor, para aprender, para saber, para ter intimidade contigo. Por isso nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Deixa eu dar uma olhada aqui nessa mochila. Bom, os irmãos todos têm conhecimento, ou sabem o que significa a palavra cultura. Todos compreendem o significado da palavra cultura, o que significa, ou como isso se aplica? Sim ou não? Não. Amém? Amém, mais ou menos. O povo de Deus não foi arrebatado. Vamos lá. Página 3 da sua apostila. Normalmente a gente começa bem do começo, mas eu queria aqui pontuar uma questão para vocês acerca dessa proposta. Eu não sei se os irmãos perceberam ou se em algum momento se atentaram para isso. Mas toda a abordagem feita acerca do curso que estamos fazendo, desse estudo, ele sempre trata todas as questões propostas e apresentadas como cultura. Cultura da santidade, cultura da honra, e assim sucessivamente. Sempre proposto e aplicado como cultura. A cultura está sempre vindo antes. Então, se eu não considerar essa questão, a saber do que isso trata, qual é a proposta e o que isso significa, isso acaba perdendo um pouco o sentido. Então eu preciso entender ou saber o que é cultura, ou o que isso vai significar dentro dessa proposta. Aí na sua apostila tem escrito aí, cultura da honra, e embaixo muito provavelmente está escrito assim, o que é cultura? Vocês acharam? Página 3. Vamos lá comigo, depois a gente volta no começo, vou começar por aqui, eu acho que isso vai dar um pouco mais de sentido ao que a gente vai compartilhar. Diz assim, a palavra vem do latim, culturai, que significa a ação de tratar, cultivar, ou cultivar a mente e os conhecimentos. No original, a palavra se aplica ao contexto botânico, significa somente cultivar as plantas, ou a ação de plantar e desenvolver atividades agrícolas. Com o passar do tempo, foi feita uma análise entre o cuidado na construção e tratamento do plantio com desenvolvimento das capacidades intelectuais e educacionais das pessoas. Hoje em dia, cultura significa o complexo que inclui o conhecimento, a arte, as crenças, a lei, a moral, os costumes e todos os hábitos e aptidões adquiridas pelo homem, não somente em família, mas também em sociedade. Então, cultura é o conjunto de hábitos sociais e religiosos e as manifestações intelectuais e artísticas que caracterizam uma sociedade, diferenciando-as umas das outras. Vamos aqui, página 4. Na agricultura, a terra é cultivada, ou seja, preparada para receber sementes e depois é regada, recebe alimento para se tornar fértil e favorecer essas sementes para que brotem, cresçam e se desenvolvam até dar frutos. Na cultura, são as mentes das pessoas que são cultivadas, ou seja, preparadas para receber as sementes da verdade, que são os pensamentos de Deus,
Essa mente é regada com a fonte da água viva e alimentada com a sabedoria divina para se tornar fértil e ver brotar o fruto do Espírito Santo com todos os seus atributos. A Bíblia nos compara a árvores, e toda árvore nasce de uma semente. Se a semente for boa e bem cuidada, numa estufa adequada, ela vai brotar, crescer e dar frutos. Toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Registro em Mateus 7, no verso 17. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. E como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Salmo 1, do 1 ao 3. Vale lembrar que cada árvore produz segundo a sua espécie, conforme Gênesis 1:11. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim não dá fruto, ele corta, e todo aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. João 15, 1 ao 3. A cultura da honra é que cria o ambiente onde há crescimento para que as pessoas possam dar o seu fruto. Então, uma vez que a gente tenha falado sobre o significado de cultura, o que significa cultura, como essa ideia surge e qual é a proposta, a gente vai entender então que cultura basicamente vai se resumir em um conjunto de hábitos em sociedade, hábitos sociais e religiosos. E isso vai determinar a conduta, o comportamento daquela sociedade local. Então a gente vai entender que a cultura tem a capacidade de influenciar as pessoas, influenciar o ser humano. A gente vai ver isso acontecer quando nós saímos, por exemplo, do nosso estado, do nosso país, para irmos em outros lugares. E aí quando nós chegamos, nós vamos ver as pessoas se comportando de forma muito distinta e muito diferente. E algumas coisas para nós vai até parecer um pouco cabuloso. Por quê? Porque aquilo é uma outra cultura, é um outro conjunto de hábitos e costumes. A forma que eles se portam, por exemplo, se você for nos estados do Oriente, por exemplo, nos países do Oriente, você vai ver lá que as mulheres, por exemplo, cobrem as suas cabeças e tal, e tudo mais. Por quê? Isso é uma coisa ligada à cultura, à tradição, ao exercício, né, comum das suas atividades naquela região, naquele lugar, por aquele povo. Então, voltando para essa proposta, o que eu quero enfatizar é o seguinte: se é um conjunto de hábitos adquirido, recebido e praticado, isso quer dizer que nós podemos ser inseridos em uma cultura, nós podemos participar ou começar a tomar parte em uma cultura. E esse processo talvez vá ser compreendido, chamado de aculturação, que é ser inserido em uma nova cultura, passar a se utilizar de uma nova cultura. Às vezes a gente, por exemplo, vamos aqui então, aqui no Brasil, você sai daqui, dessa região central, mais urbanizada, e eu tive essa experiência em uma ocasião quando nós fomos numa tribo indígena, na escola de missões da própria Igreja Nova Vida. E lá chegando, eles estavam retirados, recolhidos em um lugar, e tinham todos os hábitos, os costumes, os preceitos, todas as coisas que eram ligadas às suas tradições, aos seus hábitos, aos seus costumes, melhor dizendo, à sua cultura. E aquilo muito impactou. Por quê? Porque era uma coisa assim, muito diferente em comportamento, para nós que parecíamos estar tão próximos, melhor dizendo, não estávamos tão distantes assim. Então nós vamos ter pessoas exercendo culturas distintas, muito próximo de nós, o que não necessariamente precisa promover em nós um conflito. É só considerar e compreender porque essa pessoa se porta desta forma, desta maneira, porque ela age assim, porque ela vive uma outra cultura. E nós temos buscado viver, praticar a cultura do céu. Nós vamos ver aqui que tudo que foi mencionado na conclusão acerca da informação que falou de cultura, nós aqui concluímos dizendo que a semente seria para nós, eu acho que está com o obreiro Marcelo, seria para nós uma semente advinda do Espírito Santo de Deus, para que assim nós pudéssemos frutificar.
Então, irmãos, tudo isso que está sendo compartilhado aqui no Goiás, na escola bíblica, tudo aquilo que está sendo ensinado, fala sobre uma transformação, sobre uma mudança, sobre uma nova cultura. E que cultura é essa? Uma cultura onde o próprio Deus ele vai se manter como orientador, como ensinador. Os irmãos podem perceber que todas as apostilas, tudo aquilo que está sendo dado, compartilhado com os irmãos, é algo que trata diretamente do relacionamento de Deus com o homem, não o relacionamento do homem com Deus, porque Deus não muda o seu posicionamento com o homem desde a criação. No Éden, por exemplo, quando Adão peca, a Bíblia diz que Deus vinha ter com Adão todos os dias na direção do dia. Sim ou não? Deus vinha? Sim. Amém? Quando Adão peca, Deus deixou de vir, correto? Não. Não deixou de vir. Por quê? Porque Deus não muda. Então o mesmo Deus que vinha antes do pecado, ele continua vindo após o pecado. Por quê? É desejo e interesse do coração de Deus que a gente consiga ter a capacidade de se relacionar com Ele. Então ele se preserva e se mantém no mesmo lugar. Ainda que o homem por alguma razão tenha se desviado, tenha saído do seu foco, do seu propósito, perdido o seu foco, Deus permanece ali. Então isso não trata de um relacionamento de Deus com o homem direto, porque Deus se relaciona conosco constantemente, e se manifesta, e fala conosco, e se apresenta, e faz coisas em nossas vidas. A grande questão é que nós perdemos a capacidade de nos relacionarmos com Ele. A nossa vida quase torna-se um monólogo, onde só Deus fala conosco, e nós quase não falamos com Deus, porque muitas vezes o relacionamento ele vai gerar saúde, e vai produzir ganho a partir da conversação, porque quando nós falamos, nós somos ouvidos, a pessoa nos ouve. Mas Deus sonda o teu coração. Sim, mas por tantas vezes nós vamos ver os exemplos na Bíblia, aonde o homem é levado a falar, a colocar para fora, a dizer. Vamos ver então a condição do cego Bartimeu. Estou dando uma voltinha aqui, eu não sei porque Deus sabe, mas vamos ao cego Bartimeu. Quando o Senhor se direciona para falar com Bartimeu, ele pergunta ao cego: o que queres que eu te faça? E para nós que lemos esse texto agora, nos parece ser muito óbvio que o pedido do cego seria que ele tivesse restituído a sua vista, a sua visão. Mas por que Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? E aí a gente vai ver o alinhamento aqui da vontade com a necessidade. Ele podia pedir qualquer coisa, mas ele com sabedoria o que fez? Ele pediu a Deus uma coisa que trataria uma imediata necessidade que ele tinha, que era voltar a enxergar. Então isso vai produzir, não em Deus, mas em nós. É como a oração. A gente quando ora, a gente pensa que a gente está orando para Deus, e é costume que a gente faça assim: não, Senhor, porque na tua palavra. Como se Deus não soubesse o que está escrito aqui. Ele foi quem deu a inspiração, ele foi quem fez toda a narrativa para que alguém assim pudesse escrever. Então quando a gente olha e diz: não, Deus, porque na tua palavra diz, porque a tua palavra, Senhor, ele sabe tudo que está na palavra. Mas será que é um equívoco então orar desta maneira? Não, porque nós precisamos estar convictos acerca do que ele falou, do que está escrito. Então isso vem para a nossa mente, para que a gente venha certificar: não, isso está na palavra de Deus. Então isso muito mais vai tratar o nosso coração do que o coração de Deus. Então voltamos para as práticas e os costumes que vão impactar de forma direta nas nossas vidas, que a gente possa no Senhor considerar essa possibilidade. Irmãos, eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que estão aqui na escola bíblica. Ontem eu até falei com a minha esposa, eu vi aqui acontecendo o evento, e como ardeu no meu coração, irmãos, com relação ao evento que aconteceu. E eu senti muito na minha alma, sabe, irmãos? Eu falei: nossa, como esse negócio vai ficar grande, como isso vai crescer como propósito. Porque é muito nítido, irmãos, que isso é um trabalho que é direcionado por Deus. Não é porque o irmão Fábio está aqui dirigindo, não é porque o diácono Romário, não. É porque nós temos a necessidade, irmãos, de amadurecimento em Deus. Nós precisamos amadurecer. Porque a imaturidade muitas vezes nos arranca as possibilidades. A imaturidade é um grande inimigo. A imaturidade ela nos tira do campo das realizações. Às vezes você está numa vaga de emprego, irmãos, eu tenho um tempo curtíssimo para tratar isso aqui, mas eu estou interessado. Às vezes você tem acesso a uma vaga de emprego,
E aí, por exemplo, vamos supor que você esteja na fila, lá esperando na fila. Só que você está desalinhado, está todo mundo alinhado na fila, você está um pouquinho para fora, por suas razões. E aí chega um coordenador de repente e fala para você: querido, por favor, por gentileza, se alinha, fique como os outros. Se tiver maturidade para entender que aquele moço está só querendo preservar pela ordem e por um padrão que ali é estabelecido como empresa, você vai ter essa maturidade, você vai ficar aguardando a sua vez e vai buscar a sua vaga. Mas imagina se com imaturidade você assim, falando assim: esse cara está me perseguindo, pô. Tá. Por imaturidade, você pode botar a perder. Às vezes a esposa fala uma coisa, o marido não assimila bem, por imaturidade ele rebate, ele faz a coisa de forma equivocada, e aí perde a oportunidade de tratar, de cuidar, de fazer, como muitas vezes também a esposa mesmo faz. Os filhos, por que os filhos produzem tantas marcas no coração dos seus pais? Por imaturidade. Por não entender que muitas vezes a chatice do pai e da mãe é simplesmente um ato de quem está zelando, de quem está cuidando. O menino não sai descalço, ele está cuidando dos seus pés, do seu pai e a sua mãe. E assim nós fazemos com os nossos filhos. Não esquece o casaco. Puxa, toda vez que eu vou sair, minha mãe fala isso: não esquece o casaco. É um cuidado de pai e mãe. E muitas vezes a imaturidade não nos permite considerar. E quantas vezes Deus está cuidando de nós e nós, por imaturidade, acabamos repelindo a ação de Deus na nossa vida. Então a imaturidade tem essa capacidade. Então por isso considero tão importante falar sobre isso. Filhos maduros, olhos. É uma proposta que nasce no coração de Deus e vem para nós. Que a gente possa em Deus entender. Porque muitas vezes coisas de Deus são reveladas a nós e a gente não entende. Nós vamos ver várias pessoas na Bíblia que tiveram revelações fantásticas da parte de Deus, que não receberam bem, não usaram da forma correta e por isso foram penalizados. Não por Deus, mas pela imaturidade. E aí voltamos aqui à proposta, falando da escola, do estudo, do discipulado. Você vai ver que tudo aqui está sempre ligado à liderança. A gente muitas vezes quer exercer liderança em nossas vidas e a gente esquece que antes de ensinar, a gente precisa aprender. Ninguém pode dar o que não tem. E isso começa aqui na gente, que está se propondo a compartilhar com os irmãos. A gente precisa ter essa capacidade de se colocar, se submeter, receber. Às vezes pensa: nossa, mas o irmão vai compartilhar, vai ser uma bênção, nós vamos aprender e tal. Mas nós estamos aqui, aprendemos mais, talvez, porque aprendemos com todos vocês. Então que a gente possa ter essa maturidade de saber que nós sempre temos a necessidade e a oportunidade de aprender em Deus, com os irmãos, e que isso venha produzir um efeito positivo em nossas vidas e venha auxiliar na construção dessa cultura do céu em nossas vidas. E aí, em Efésios capítulo 6, no verso 1 e 2 diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Isso não está na apostila, tá, irmãos? É Bíblia. Pois isto é justo: honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. É interessante ver essa narrativa e essa orientação de Deus por meio de Paulo à igreja de Éfeso. Por quê? Porque essa orientação expressa aos filhos, aos pequeninos. E aí isso vai validar a importância da honra, da obediência, da submissão. Paulo faz esse enunciado, e aí eu acredito que isso deva ser compartilhado, ensinado na igreja, né? Como uma instituição, como um corpo que vai ajudar a propagar isso nas famílias. Porque se as crianças na sua tenra idade, ainda sendo bem novos, aprendem acerca de honra, eles vão levar esse preceito para o resto da sua vida. E aí, irmãos, acredito que todos aqui tiveram experiências com pessoas honradas e com pessoas desonradas. E quando você lidar e trata com uma pessoa, ou lida, melhor dizendo, e trata com pessoas honradas, irmãos, é fantástico, é realizador, porque você sente, você entende. E aí, considerando essa questão da honra, vamos perceber que isso não está ligado simplesmente porque, assim, aqui a palavra fala sobre longevidade, é um princípio, é o primeiro mandamento com promessa, né? Para que os seus dias se prolonguem na terra. Ok, maravilha. Agora, quando nós pegamos uma pessoa talvez bem sucedida nos negócios, que conseguiu produzir muita finança, se estruturou financeiramente, alguém que tem um grandíssimo alcance a nível social, mas essa pessoa, ela não é honrada, você vai ver que muito provavelmente essa pessoa tem uma desestruturação de ordem familiar. Muito provavelmente teve dificuldade de honrar os seus pais, não conseguiu honrar os seus filhos, e
com isso a gente vai ver a degradação, a destruição das famílias dentro da sociedade. Por quê? Por ausência de honra. A honra não é uma coisa só de cunho pessoal ou presencial. Você está diante do seu pai e da sua mãe, não, sim, senhor, não, senhor, tudo bem, fazendo tudo correto enquanto está sendo assistido e visto. Mas a honra vai muito além disso. A honra, ela vai em fazer a coisa certa, independente de estar na frente ou não, de estar presente ou não estar presente. Porque a honra não trata só o físico, mas a honra trata a memória. Nós vamos ver muitas pessoas que perderam seus entes queridos, pai e mãe. E aí vamos usar a expressão, ou ouvir a expressão que diz: eu preciso honrar a memória do meu pai, eu preciso honrar a memória da minha mãe. E isso parece uma coisa assim, muito complexa, porque como eu vou honrar uma pessoa que não mais está aqui? Mas isso segue como um ensinamento. Porque você recebeu e vai precisar compartilhar disso um dia com alguém. Então que a gente possa considerar isso no nosso coração, a importância da honra. E agora então vamos entrar no estudo. Página 1 da apostila, cultura da honra. Diz assim: vocês não imaginam o quanto é importante a temática deste mês. Vamos lembrar do nome que usamos aqui na Jornada Ruiós, líderes inúteis. O termo é usado para ilustrar que um bom pai não é aquele que forma filhos, mas aquele que forma um bom pai. Então, o sucesso na liderança é se tornar inútil. O objetivo é nos derramarmos, discipularmos, amarmos, treinarmos as pessoas também, de forma que elas não precisem mais de nós. O nosso desejo como líderes é que os liderados possam ir além de nós, realizando mais e melhor. Vale lembrar que a primeira coisa que Jesus fez em seu ministério foi escolher aqueles que formariam o seu corpo, ou aqueles que dariam continuidade ao seu propósito e andariam por toda a terra em nome dele, representando ele. Então, durante todos esses meses, a principal questão que eu quero que queime dentro do seu coração é que você tenha o desejo de ter pessoas ao seu redor capazes de ir mais longe do que você. É preciso alcançar pessoas, mas sempre com alguém do lado para te substituir. É preciso treinar outros para que aquilo o que construímos não se acabe quando nós nos ausentarmos por qualquer motivo. O nosso objetivo como líderes é ajudar pessoas a se tornarem tudo o que Deus sonhou para elas. Crie um ambiente de crescimento. A Bíblia diz em Salmos que existe um livro escrito sobre cada ser humano com seus dias contados e com aquilo o que Deus sonhou e pensou sobre cada um. Pense que cada pessoa que Deus te deu para cuidar e liderar é uma pessoa que Deus planejou. Antes de uma pessoa existir, ela já era um pensamento de Deus. Então, qual é o nosso objetivo como líderes? É levar essas pessoas para viver tudo o que Deus sonhou para elas. Não podemos deixar pessoas no aquém do plano de Deus. Para isso, precisamos criar um ambiente de crescimento que poderemos chamar de estufa. Estufa é um lugar que é preparado a fim de oferecer condições ideais para o crescimento rápido e poderoso. E aqui nós podemos dar uma pulada, nós geralmente falamos sobre isso. Então, a gente pode dar um salto aqui e vamos lá. Aqui eu tenho aqui um cabeçalho que fala sobre cultura da desonra. Só que minha apostila está um pouco... Bruno Marcelo, você me presta uma apostila, por favor? Que a minha acho que passou por cima da impressão ali, eu estou tendo boa visão. O princípio da proposta, irmãos, quando aqui nós agora partilhamos dessa leitura, entender o quanto essa proposta ela é impactante, pode produzir efeito em nossas vidas, e qual é a meta de Deus, o que Deus propôs, o que Deus tem no coração quando nos dá essa proposta, nos coloca nessa condição ou nessa posição com esta oportunidade. Cultura da desonra.
Muitos em nossa nação cresceram num ambiente de desonra. A maioria dos brasileiros foram inseridos num ambiente onde era impossível crescer. Muitas pessoas foram destruídas assim que brotaram, outras foram pisoteadas sem misericórdia. Muitos cresceram em famílias disfuncionais, onde não havia poda ou nenhum tipo de cuidado para promover o crescimento. Em vez de adubo, receberam lixo. O Brasil tem uma cultura de desonra. Nesse tipo de cultura, não há possibilidade de crescimento. A maioria dos brasileiros não sabe do que gosta e ainda não descobriram o que são realmente bons. Também não sonham e nem escolhem uma direção para seguir suas vidas. São pessoas que pensam que não vão conseguir enxergar tudo como que não vão conseguir. Enxergam tudo como grande demais para se alcançar. Irmãos, eu preciso dar uma paradinha aqui, uma pontuada. Algumas informações que estão sendo nessa apostila, elas são tiradas de várias fontes de informação. Então alguém fez essa narrativa falando de nós. Porque muitas coisas são expressadas, ditas, narradas, escritas pelo diácono Romário, pela orientação de Deus, pela revelação. Mas muitas coisas são tiradas de outros estudos, de outras coisas, de outras pesquisas, de livros, de outras coisas. Então essa informação chega acerca de uma perspectiva que alguém tem acerca de nós. Olha que terrível isso. Vocês prestaram atenção na narrativa? No que foi dito dos brasileiros? Somos nós, irmãos. Aos olhos do mundo, nós somos vistos como um povo que não chega, que não alcança, que não consegue. É muito difícil ler isso. Porque está falando de mim. Sou brasileiro. É como quando alguém fala de alguém da sua casa. E foi essa sensação que eu tive quando eu li isso aqui. Falei, cara, de onde nasce esse negócio? Como surge essa narrativa? E por que eu sou visto dessa forma? E aí eu penso, irmãos, que essas narrativas, ou esse tipo de narrativa, deve produzir em nosso coração um descontentamento. Que não tem nada a ver com rebeldia. Porque quando nós estamos descontentes com alguma coisa, a primeira ação comum é se mover, é se movimentar. Muitas vezes o descontentamento tem nada a ver com ingratidão. Paulo, por exemplo, ele, quando fala na carta aos Efésios, no capítulo 4, a partir do verso 11, ele diz, não digo isso como por vanglória, mas aprendi a contentar-me com o que tenho. E aí ele fala dos opostos extremos, você está abatido, mas você está bem. Ter em fartura e viver a escassez. Ter em abundância e conviver com a falta. Paulo fala sobre os opostos extremos, mas fala que aprendeu em Deus ter contentamento com aquilo. Tipo, ele estava satisfeito? Não, porque satisfação e contentamento são coisas distintas. A satisfação é produzida a partir do alcance, da conquista, da realização. A coisa que mais satisfaz o ser humano é realizar. A compra da casa, a aquisição da casa nossa, que satisfação gerada. Por quê? Porque você produziu, você conquistou. Você conquista um emprego, uma vaga na universidade. Toda vez que você conquista, o seu nível de satisfação, ele explode. É diferente do contentamento. O contentamento é uma condição de controle e equilíbrio emocional que te ajuda a se manter naquela atmosfera, vivendo positivamente até que você possa alcançar a satisfação. Porque ele te mantém de forma equilibrada, ele mantém o seu emocional equilibrado, o contentamento. Eu não posso viver aflito, angustiado, sofrendo ou morrendo, porque estou passando por um período difícil. Eu vou me manter no exercício do contentamento, para que eu possa buscar e alcançar a satisfação. Então Paulo fala sobre isso. E aí quando falo sobre não estar contente com essa narrativa, ou viver o descontentamento, é para que isso produza em nós um efeito positivo, de alavanca. Bom, se há uma estatística, eu não quero fazer parte dela, negativa. E aí também Paulo vai dizer aos romanos, vou lembrar, mas ele diz, não vos contenteis, ou não vos conformeis, não vos amoldeis as coisas desse mundo, antes buscai a renovação da vossa mente por meio da palavra. Então ele fala de não tomar a forma, não vos conformei, ele fala assim, de conformar, de tomar a forma, de se permitir entrar em uma forma, e
te molde, mas que você se posicione de forma diferente, a partir de quê? Das orientações bíblicas, as orientações que Deus deixou para quê? Para que a gente não fique vivendo essa coisa que o mundo tem proposto. E aí a gente vai com uma narrativa que diz que nós somos o que a Bíblia diz que somos. Nós temos o que a Bíblia diz que temos, e nós vamos aonde a Bíblia diz que vamos. Então, em Deus, eu não quero ser compreendido, eu repugio essa fala. Eu não quero ser compreendido como alguém que não chega. Eu não quero ser compreendido como alguém que não vai, como alguém que não faz. Eu quero ser compreendido como servo de Deus, que por misericórdia e graça vai alcançar, vai realizar, vai fazer. Por quê? Para que o nome de Deus seja glorificado. Porque esse é o propósito das nossas vidas. Então, bem, cartão vermelho para esse camarada, não sei nem quem é. Vamos seguir a proposta aqui. Mas na jornada Ruiós, Deus está chamando a todos nós para bater de frente com essa maldição que se instalou em nossa sociedade. É tempo de combater essa cultura da desonra no Brasil. Por exemplo, a amizade entre homens, quando queremos brincar e colocar apelido nos outros, geralmente existe uma desonra. Damos apelidos que podem ser ofensivos: cabeção, mané, cara de cavalo, careca, banguela, cascão e etc. E a apostila aqui vai seguir dizendo que na maior parte das vezes nós fazemos essa narrativa e usamos esse compartilhar com pessoas que sugeridamente nós amamos, com pessoas que nós gostamos. É o que a apostila segue dizendo aqui. E aí assim, nós usamos apelidos e palavras que podem ser pejorativas com pessoas que nós dizemos amar. Olha que cultura equivocada. Eu amo uma pessoa, e aí então eu digo, cabeção. Gente, talvez é como a questão do bullying, né? Isso é legal para quem pratica, para quem faz, não é legal para quem recebe. Vai magrelo, vai gordinho, vai, seja lá o que for. É isso. A pessoa que recebe essa narrativa não recebe bem. Isso não é legal, irmãos, isso não é bacana. Mas você percebe a cultura, como a gente tem o hábito, o costume de fazer isso, e muitas vezes, ou quase sempre, a gente nem se utiliza do nome da pessoa, mas a gente fica nos apelidos, e isso não é uma coisa saudável, isso não é uma coisa positiva, quanto mais quando isso é uma coisa que fere o emocional da pessoa. Nós precisamos produzir coisas positivas, precisamos levar sementes boas para a vida das pessoas, sementes que venham produzir efeitos positivos. Aí temos aqui agora na página 3, falando sobre criar uma estufa espiritual. Diz assim: o que vamos falar aqui hoje vai criar um ambiente propício para o crescimento onde você está liderando, e isso vai fazer com que as pessoas se transformem em tudo aquilo o que Deus sonhou para elas. Se depender de cada um de nós, quem se aproximar vai entrar numa estufa espiritual e vai crescer como nunca cresceu, porque nós vamos viver a cultura da honra. A cultura da honra, ela vai tratar isso. O efeito que nós produzimos nas pessoas a partir do nosso comportamento. Essa coisa de crescer, de fazer uma estufa, de criar uma estufa espiritual, isso é uma ação proposital, é uma ação intencional, com um propósito, com o objetivo de produzir nessas pessoas o crescimento, o amadurecimento, trazendo eles para dentro do contexto da proposta do Ruiós, que é crescimento, que é amadurecimento em Deus. Vamos lá. Cultura da honra. A cultura da honra é o caminho para ajudar pessoas a se tornarem tudo o que elas precisam ser. Aqui, quando falou sobre estufa espiritual, falou sobre produzir nas pessoas a capacidade de elas alcançarem aquilo que Deus sonhou para elas, aquilo que Deus projetou. E aí a gente volta para a questão de ser, que a Bíblia diz que somos, fazer o que diz que faremos e chegar aonde diz que chegaremos, ou ir, aonde diz que iremos. Então nós podemos auxiliar as pessoas nisso, nós podemos nos aproximar, estar perto e assistir a jornada dessa pessoa de maneira que ela consiga em Deus se compreender como alguém produtivo e positivo, ao ponto de não só viver esta realidade, mas de compartilhar e levar para outras pessoas, né? Vocês estão aqui hoje ouvindo falar de amadurecimento, de cultura, de honra, de santidade, de fé,
Mas eu tenho, meus irmãos, no meu coração a fé de que logo, muito em breve, vocês estarão partilhando essas informações com alguém, levando essas sementes e dando, porque nós precisamos, como povo de Deus, irmãos, crescer nessa área, crescer em maturidade. Nós precisamos ter a capacidade de nos ajudar para que nós sejamos um pouco forte, irmãos. É lamentável, queridos, olhar as estatísticas e ver, sem demagogia, irmãos, e sem ar de juízo. Mas se nós olharmos para dentro das igrejas hoje, cada uma sendo uma instituição, que deveríamos ser todas uma só, nós vamos ver um grupo de pessoas fragilizadas, emocionalmente doentes, adoecidas, sem encontrar auxílio, sem encontrar socorro muitas vezes. É muito ruim você conhecer um cristão que pratica a fé, que segue num núcleo de relacionamento dentro do corpo, e essa pessoa dizer que não conseguiu achar uma pessoa para que ela pudesse falar, desabafar, conversar acerca do problema que está vivendo. E muitas vezes, irmãos, não é nenhum tipo de força extrema ou auxílio imediato com relação a todas as coisas que podem estar envolvendo essa pessoa. Às vezes é só um ouvido, ou uma palavra de fé, de ânimo, que você dando a essa pessoa, você vai conseguir levar ela a viver a promessa de Deus, a viver o melhor de Deus. E aí, infelizmente, o que o mundo fez com a igreja? Uma mutilação, lançando a cultura de que o problema do outro é do outro. Não é para que a gente vire, irmãos, um imã atraindo para nós todos os problemas do mundo, nem todas as dificuldades, mas a gente tenha um pouco de empatia e consiga se colocar do lado do irmão ou no lugar dele. E no tudo dizer, irmão, olha só, eu não posso te ajudar com isso, mas uma coisa eu vou fazer. Você crê em Deus? Creio. Você crê em Jesus Cristo? Olha, eu sei que eu não devia te despedir de mão vazia, mas a minha condição não me permite hoje te ajudar fisicamente, mas eu vou orar contigo, eu vou te acompanhar nisso, nós vamos juntos vencer esse negócio em Deus. E a gente, irmão, não tem. Eu recebi uma missão aqui, nós recebemos, eu e minha esposa. Eu tenho falhado nessa missão, em vários aspectos, em muitas coisas eu tenho falhado em Deus. E eu peço a Deus que me ajude, irmãos, a chegar a cumprir com os desígnios de Deus, a estar no centro da perfeita vontade do Senhor. E eu acho que é muito honesto, irmãos, assumir isso diante de Deus, diante dos irmãos. Eu recebi 3 irmãos aqui para que eu assistisse esses irmãos, cuidasse deles. E eu ainda não tirei um dia para chegar perto desses irmãos e falar assim, amigo, o que eu posso te ajudar? Vamos orar junto? Isso já tem uns 3 meses ou mais, né? Aí eu estou tratando isso imediatamente. Estou tratando disso aqui. E aí a gente vive aquela cultura do engano. Se encontra na porta ali, bate na mão. E aí, João? Olha Deus falando. Vai sentar, vai sentar. Cansado, com sono, duro. Quando é que você fala isso na portaria quando você receber da noite? Não fala, Pai do Senhor. Porque eu compreendemente também. Amém? Amém, irmão, que Pai abençoe. É uma dinâmica, irmão. Dinâmica. Você entendeu? Toda vez que chega na porta, o irmão pergunta, como é que você está? Estou bem, irmão. E aí, está vencendo? Só vitória. Ô, glória. Aleluia, irmão. Não acha que... E às vezes o irmão está rachado por dentro, sangrando. Só querendo só ouvido. A gente não pode ser ouvido. É simples assim, irmãos. Nós estamos falando da cultura da honra, mas a gente precisa aprender sobre isso. E para chegar onde a gente deve chegar em Deus, a gente precisa amadurecer, irmãos. Sem maturidade, isso não vai acontecer. Se a gente não se colocar, irmãos, isso não vai acontecer. Criando uma estufa espiritual, cultura da honra. Ao criar uma cultura da honra, estamos automaticamente planejando uma estufa. Se a cultura de uma nação estiver baseada na desonra, olha só, irmãos, que terrível isso. Como é o caso do Brasil, automaticamente a moradia das pessoas vão crescer conforme a terra e o ambiente em que foram plantados, salvo aqueles que são protegidos numa estufa. E se ninguém a fizer, ou não, se ninguém fazer parte,
de uma cultura de desonra. Irmãos, é muito difícil esse negócio, irmãos. Eu já passei por isso aqui, já estudei essa matéria, já estudei essa apostila, só que é difícil. Está vendo qual é o exemplo dado? Isso não, eu não sei, irmão, não precisa responder não, só pense sobre isso. Se não te machuca de alguma forma, não te fere um pouco. Nós somos colocados como um povo que vive a cultura da desonra. É isso que está sendo apontado aqui, mostrado. Não estou porque assim, irmãos, não, mas eu não vivo isso, porque eu sou uma exceção. De Cristo Jesus, eu vivo diferente. Tudo bem, amém. Eu acabei de confessar aqui, dizer que eu não estou fazendo a parte que eu devia fazer, que é simples. É dia até o irmão só dizendo, eu estou perto de você, cara, vamos orar junto, mínimo. Não fiz 3 meses. E qual a desculpa que eu vou dar para Deus? O que eu vou falar com o Senhor? Dizer assim, não, Senhor, que eu não tive tempo. Ele vai dizer para você, mas quantos vídeos você assistiu esse dia? Eu não tenho gasto muito tempo com isso, mas ainda uso do tempo. É para a gente refletir, irmão. Nós estamos fazendo uma gestão do tempo, irmãos. Eu estou fazendo uma gestão do tempo. Se alguém mais estiver fazendo, receba isso no seu coração, em nome de Jesus Cristo. Nós estamos falando de tratar a igreja. Nós precisamos melhorar, irmãos. Eu preciso ser curado de muita coisa ainda. Eu fui curado de burnout, fui curado da ansiedade, fui curado da síndrome do pânico, eu fui curado disso tudo. Mas eu ainda tenho muita coisa para ser curado em Deus. Todas as vezes que eu faço meu pedido de oração aqui, eu boto isso, cura. Eu preciso de cura ainda na minha alma, em muitos setores. E aí, tem gente que vai passar por isso, irmãos, despercebido, não vai, ou desapercebido, na verdade, e não vai sentir que nada precisa ser mudado, não vai achar que, não, está tudo bem, está normal, é assim mesmo, é o tempo em que vivemos. Mas a gente vai caminhando na evolução, irmãos, e se a gente se permitir ser conduzido pelo tempo que vivemos, o tempo que fala não é um tempo de relógio, não é um cronos, não é um tempo de hora e minuto, mas é um tempo da humanidade, o atual momento em que vivemos. É um momento muito ruim, onde tudo diz que você está atrasado, onde tudo diz que você perdeu, onde tudo diz que você não vai conseguir chegar, onde tudo diz que não tem ninguém perto de você. Isso é uma realidade. Você quer ver uma coisa? Vou jogar. Quem aqui se comunica com o seu cônjuge por WhatsApp dentro de casa? Alguém faz isso? Nós fazemos. Estou aqui, irmão, para tomar tiro e para levar flechada. Eu tenho que ser. Você está comigo, meu amor. A gente se comunica por WhatsApp dentro de casa. E aí? Isso é só um exemplo. Tem mais coisas. Agora, se você parar para olhar para a sua, e eu parar para olhar para a minha, e nós pararmos para olhar para a nossa vida, a gente vai achar um montão de coisa. Nós vamos achar um montão de coisa. Sabe o que é isso? É o tempo que nós estamos vivendo na Terra. Onde nós dizemos que não temos tempo. Irmãos, tem que falar. Tem que falar. Ontem, eu fui na casa da minha mãe. E aí, fui na casa dela, ela não estava na casa da minha cunhada, eu ia na casa da minha cunhada e quando lá cheguei, ela não estava, eu liguei antes de entrar, e ela disse, filho, estou aqui no meio do morro, respirando um pouco, tomando um fôlego. Falei, cara, calma aí que eu estou indo aí. Quando eu cheguei lá para encontrar minha mãe, ela estava de fato no meio do morro, em frente a uma fábrica com umas bolsas de sacolão. E aí eu falei, poxa mãe, eu já sei, está tudo errado, eu não devia estar fazendo isso. Mas a gente espera, né, filho? E aí? Eu tinha visto minha mãe no domingo passado. A semana inteirinha eu não fui lá. E ela tinha necessidades básicas relacionadas à sua alimentação, que ela precisava fazer compras. E eu a semana inteira não fui na casa dela. Quem era o responsável, direto ou indireto, por ela estar passando por aquela pressão de subir no morro com bolsa de compra dentro do sacolão? Uma senhora com 68 anos de idade, tem uma diversidade de debilidade no seu físico, por conta da diabetes, hipertensão e outras coisas. Sabe quantas vezes eu passei próximo ao lugar onde ela mora essa semana? Umas 15 vezes.
na Uber. Só que a minha mente diz que eu não posso parar. Eu não tenho tempo. Você não tem tempo, você precisa produzir. Você precisa cumprir as metas. Você precisa fazer as coisas, resolver, pagar as contas, resolve as coisas. A gente se permite ser governado pela nossa mente, adoecida pelo sistema e pelo tempo em que vivemos. Então a gente tem que curar. Outras várias coisas aconteceram ao longo desses últimos dias. Tenho refletido muito sobre isso. Minha esposa está comigo. E é isso, irmãos. Que a gente possa perceber o que está acontecendo com a nossa vida. O que nós estamos permitindo acontecer com as nossas vidas. Será que nós estamos fazendo isso com nossos filhos? Eu estou, irmãos. Eu estou tirando a roupa aqui, irmãos. A roupa, a farda, que digo, a armadura, sabe? Estou tirando, irmãos. Nós precisamos fazer isso. Eu conto com a oração dos irmãos. Eu vou orar junto com os irmãos. Para que a gente possa amadurecer em Deus. Para que a gente possa fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Para que a gente pare de negligenciar. Para que a gente, de fato, venhamos viver como filhos maduros, recebendo as orientações da parte do Pai. Amém? Vamos seguir. O que é uma cultura nós já vimos, então vamos avançar um pouco. Vamos lá na página 4. O que é honra? Honra quer dizer dignificar, engrandecer, enobrecer e exaltar o valor. Do latim, honrare, a palavra no original indica tratar com consideração ou dar crédito. As pessoas que são honradas por nós devem ser homenageadas com respeito. Honrar é mostrar o valor que damos às pessoas. É uma forma de reconhecimento a alguém ou a algo. Honra faz parte da cultura do reino de Deus. Veja, nada faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas por humildade, mais humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Filipenses 2, 3 e 4. Esse texto bíblico mostra a mentalidade do reino, a mentalidade de Jesus veio trazer. Pense agora na motivação que temos em tudo o que fazemos, desde a primeira hora do dia. Quando acordamos, interesse pessoal e vaidade, mas o texto diz que devemos ser humildes e considerar os outros como superiores a nós. Quer dizer que devemos buscar o interesse dos outros e não os nossos. Quando falamos em cultura da honra, a primeira coisa que devemos ter em mente é que a humildade, agora, a questão é: o que é essa humildade? É muito importante conhecer o que um pouco de dificuldade. Sim. É assim. O que realmente significa a humildade que a Bíblia cita, pois somente os líderes humildes serão capazes de estabelecer uma cultura da honra. O que é humildade? Irmãos, vamos lá. Eu vou deixar para os irmãos uma tarefa de casa, um exercício, para que a gente comece a exercitar a maturidade. Para que a gente comece a exercitar a maturidade e já possamos também começar a fazer gestão do tempo. Tá? Nós vamos ler em casa. Pode marcar com a canetinha se você tiver. O que é humildade? Porque aqui você vai ter as informações e aí alguns respaldos das narrativas bíblicas. Nós vamos ler o que é humildade na página 5, seguir todo o texto e aqui entramos na página 6.
eu aqui vou fazer esse compartilhar aqui. Vamos para essa leitura. Página 6. Precisamos de líderes humildes. E aqui, irmãos, nós vamos ver uma apresentação. Diz assim, ó: Jesus foi o homem mais humilde que andou na face da terra, porque ele veio ao mundo com uma lista onde estava o meu nome e o seu nome. E até hoje ele procura por cada um. Na cruz do Calvário, Jesus esqueceu de si mesmo. Por isso, a cruz é o grande símbolo da humildade. Então, para criar a cultura da honra, precisamos de líderes humildes que tenham a coragem de considerar o outro superior a si mesmo. É só desta forma que conseguiremos enxergar o outro. Somente quando tiramos os olhos do nosso próprio umbigo é que enxergamos a preciosidade que Deus colocou em nossa frente. Precisamos olhar de verdade para cada pessoa para enxergar tesouros. C.S. Lewis disse certa vez que ao se sentar à mesa com uma pessoa humilde, ninguém vai se levantar pensando: meu Deus, que pessoa humilde, mas vai dizer: meu Deus, como essa pessoa fez eu me sentir incrível. A pessoa humilde tem o dom de fazer com que os outros se sintam importantes e preciosos. Pessoas humildes não falam de si mesmas, mas exaltam aqueles que estão ao seu redor, porque reconhecem o valor e o brilho de cada ser humano, como se fossem joias raras. Pessoas humildes destacam os talentos e as habilidades dos outros. Foi exatamente isso que Jesus ensinou, e foi essa cultura que ele estabeleceu, que nos exorta a olhar para dentro das pessoas, buscando o que há de melhor nelas. Aqui nós vamos parar. Precisamos de líderes profetas. Irmãos, quando nós vemos essa proposta de precisarmos, ou termos necessidade de ter líderes humildes, o que acontece? É preciso considerar que nós estamos participando desse estudo e desse compartilhar com a proposta de não só sermos liderados, mas também de, em algum momento, exercermos liderança. Então, é preciso entender que essa proposta, na primeira instância, ela aponta para nós, que estamos num processo de forja. Teoricamente, precisaríamos estar vivendo dentro dessa estufa espiritual, para o processo de amadurecimento, e para que em nós seja inserida essa humildade que aqui foi proposta e mencionada. Que a gente entenda que toda vez que o estudo falar de servo, está falando de nós, mas toda vez também que o estudo falar de líder, está falando de nós também. Por quê? Porque todo servo, ele acaba se colocando na condição de um líder em potencial. Isso muito vai depender da forma em que ele vai se posicionar com relação àquilo que ele está recebendo. Então entenda, todo aquele que Jesus chamou, por exemplo, como Jesus quando chama os apóstolos, ele chamou os apóstolos para quê? Para servir. Todos vieram para servir. Mas nós vamos ver que ao longo do tempo, em algum momento, aquele que era servo, ele torna-se um líder. Todos. Então, em algum momento das nossas vidas, nós vamos exercer liderança. Então, é preciso considerar que todas as vezes que nós olharmos para o conceito liderado, eu estou lá. Porque eu vou estar sempre sendo liderado por alguém. Estarei sempre com uma autoridade sobre a minha vida. E é preciso considerar as questões ligadas à autoridade. E outra, quando eu falar de líder, eu estarei sempre lá também. Porque esse é o chamamento de Deus, Deus me chamou. Ah, irmão, eu não vou exercer liderança na igreja, não. Tudo bem, você vai ter que